Dias atrás, eu estava na minha sessão de psicanálise e eu e a minha psicanalista, a gente teve uma conversa muito interessante. E dessa conversa saiu uma ideia, que é a ideia da falta. A falta no sentido mais cru da palavra, porque, infelizmente, nós, seres humanos, nós somos seres faltantes. A gente falta em tudo. A gente falta na faculdade quando a gente não quer ir, porque tá chovendo. A gente falta no trabalho, às vezes mete um atestado. A gente falta em algum compromisso que a gente marcou há tempos com os nossos amigos e quando chega em cima da hora a gente decide não ir porque a gente tá com preguicinha, tá cansado ou qualquer outro motivo fútil. A gente falta. A gente falta de um compromisso familiar porque a gente não aguenta mais lidar com as piadas de tiozão da família. A gente falta porque faltar faz parte da nossa vida, faz parte da experiência humana. E entendendo isso, que nós somos seres faltantes, eu entendi que sente falta de algo é muito natural. E eu me pego, às vezes, sentindo falta de algo que eu nem sei, entende? No sentido de que eu corro atrás muito das minhas coisas, eu sempre estou em movimento, eu sempre gosto de fazer e acontecer, de, poxa, eu não quero mais estar nesse emprego, então eu vou mudar. Nem que eu tenha que dar meu sangue, mas eu vou mudar. E aí, quando eu atinjo um outro lugar, quando eu chego num novo emprego, falta-se algo. Falta-se algo, mas não que aquilo não supra as minhas expectativas, mas é o vazio de chegar lá. Eu entendo que viver é aquela frase, né, bem clichê, que é a ânsia de ter e o tédio de possuir. E eu tô aqui mexendo no meu baralho, né? E olha só que apareceu a carta da temperança. Será que esse é um sinal? Mas enfim, é muito engraçado pensar que somos seres saltantes, entende? E graças a Deus isso não é um problema. A gente não deveria entender isso como um problema, porque faltar faz parte. Quando a gente é criança e a gente nasce, a gente tem a ideia de que sempre vai ter alguém por nós. Nossa mãe, o nosso pai. Mas infelizmente vai ter um momento que essas pessoas vão faltar com a gente. E essas pessoas vão faltar mais cedo do que a gente imagina. Quando uma mãe decide trabalhar. Não porque ela quer, mas porque ela precisa, junto com o pai, manter uma casa. E aquele afeto que a gente tem, né, dos nossos pais logo quando a gente nasce, ele continua, mas aquela presença já não é mais tão contínua. E naquele momento a gente vai pra creche. E aí a nossa mãe falta com a gente. Mas não porque ela quer, mas porque ela precisa. Então faltar não é simplesmente um desejo, não é uma vontade. Faltar é uma consequência de algo maior que acontece na vida. Infelizmente, é muito difícil a gente chegar nessa conclusão quando a gente está sentindo falta de algo. Quando a gente sente saudade de alguém, quando a gente sente saudades daquele emprego que a gente não queria sair, mas infelizmente acabou saindo. Quando a gente perde um ciclo de amizades, um grupo de pessoas que fazia parte da nossa vida e hoje em dia não faz mais. Falta-se. Então, o tempo todo nós estamos faltando. E o tempo todo é muito engraçado que onde falta, a gente preenche. Onde falta, a gente preenche. Pode não ser algo que a gente perceba, né, que nós, seres humanos, a gente perceba, mas a gente está sempre preenchendo, sempre preenchendo. Aquele amigo que você tinha na infância e hoje não tem mais, ele perdeu aquele espaço, mas esse espaço ele foi preenchido por uma outra pessoa. E por uma outra pessoa, e por uma outra pessoa. E de grão em grão, a vida acontece. E isso é uma coisa muito bonita de se pensar. Eu gosto muito de pensar nisso porque depois dessa sessão eu entendi que sentir falta de algo, de alguém, de alguma coisa, não é necessariamente uma coisa ruim, porque isso traz um senso de vitalidade, traz um senso de a gente perceber que quando algo falta, é porque em alguma instância aquilo fez sentido. E é muito bom a gente pegar as coisas que a gente sente falta e colocar na nossa memória num lugar de museu.
numa prateleira de museu mesmo. Existem obras em museus que são mais visitadas do que outras. E a nossa memória, na nossa memória a gente revisita mais algumas memórias do que outras. E esse senso de que falta, que faz aquilo, que faz aquela situação, que faz aquela pessoa, que falta, que faz aquele algo, ele nasce justamente daí. A gente sente falta e a gente atribui aquela ausência numa prateleira de destaque. Então, toda vez que a gente revisita aquele museu do nosso cérebro, a gente, nossa, realmente, que falta que eu sinto daquele coleguinha que eu tinha na creche que me defendia quando os, as criancinhas trombadinhas queriam brigar comigo. E isso é muito bacana. É um sentimento muito agridoce, assim, eu diria. Eu não estou aqui para romantizar a saudade de algo, ou a falta de algo, porque eu sei que para algumas pessoas isso pode ser muito insuportável, mas isso é com base na minha vivência, com base na minha sessão de psicanálise. E conversar sobre isso, falar sobre isso através de uma câmera na internet, me traz muito uma sensação de dever cumprido, sabe? E partindo de um outro princípio, ainda nesse vídeo, a gente, enquanto pessoa humana, a gente odeia perder. A gente odeia sentir falta. A gente odeia quando a gente tá em alguma corrida, uma busca por algo e a gente perde esse algo. E esse perder, esse deixar ser essa coisa de deixar ser vencido é quase insuportável, assim, é quase insuportável, porque quando a gente perde, a gente cai desse lugar de protagonista da vida, entende? A gente cai desse lugar de pessoa que tá sempre ganhando, sempre narcísico mesmo. E é muito interessante quando toda perda, toda falta tem a nos ensinar. E eu acredito nas minhas ideias, né, no meu entender da vida, no meu compreender o que é o ser humano. Eu não sou psicólogo, eu não sou nada, eu só sou uma pessoa que fala abobrinha na internet, mas eu acredito que lutar contra a falta de algo é inútil. Inútil porque gasta-se uma energia desnecessária, chora-se muito, lamenta-se muito, para depois não chegar a lugar nenhum. Óbvio que lamentar e chorar é muito importante pelo luto de alguma coisa que se perdeu. Mas infelizmente, não dá pra gente ficar se remoendo naquilo. A gente não consegue viver se a gente sempre ficar revisitando o nosso passado num lugar de destaque na prateleira do museu. E essa é uma verdade cruel, assim. Eu sinto muita pena, de verdade, de pessoas que não conseguem entender isso. E eu não me sinto superior a essas pessoas, porque até essa sessão de terapia eu não entendia isso. Olha só que legal, eu tenho 26 anos e foi uma sessão de terapia em agosto de 2026 que me fez entender que sentir falta de algo que já foi não é um problema. E não é algo que a gente possa resolver, porque não vai resolver. Em algum lugar sempre vai faltar. A gente vai iniciar novos ciclos e depois encerrar esses ciclos, depois iniciar novos ciclos e sempre, sempre, sempre algo vai faltar. Então, é interessante pensar nisso, né? Porque, infelizmente, não tem muita coisa que a gente possa fazer. E é muito, como eu posso dizer, é muito bonito, sabe? Para uma pessoa que sempre foi. Não digo sozinha, não digo sozinha, porque eu sempre tive muitas pessoas ao meu redor, mas eu falo nesse lugar de só porque eu sou filho único. Então, quando eu era mais jovem, eu não tinha com quem brigar na infância. Eu não tinha com quem discutir sobre qual brinquedo era mais legal, porque eu não tinha um irmão. Então, essa falta, ela trouxe muitas coisas para mim. Essa falta de uma outra criança ali batalhando comigo sobre qualquer motivo que seja. E faltas essas que hoje eu entendo na minha vida adulta, onde que bate. Graças a essa sessão de psicanálise. E é muito bonito quando a gente chega a essa conclusão, porque não que eu
precisa de uma cura ou que esse lugar de criança ferida precisa ser curada, porque todos nós somos crianças feridas por dentro, mas faz a gente entender que certos padrões de comportamento acontecem justamente nesse lugar. Então, é importante que se tenha essa consciência. É importante que a gente entenda que o faltar de algo não nos resume, porque sempre haverá a falta. E é isso. Eu encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu espero que você tenha gostado, né? E é isso. Sempre vai ter algo pra gente sentir falta. E que bom, porque senão a gente não estaria aqui. E digo mais, eu acredito que se a gente não sentisse falta de algo, provavelmente a gente seria o motivo de alguém sentir falta. É isso, eu fico por aqui e a gente se vê em outro vídeo.